Olá! Tem algum filme que te marcou por abordar alguma questão social? Aposto que sim. Afinal de contas, esse é um dos papéis do cinema, despertar reflexões. No Trilhos do Brasil, vamos falar de importantes filmes que contribuem para o debate sobre a precarização do trabalho. E na entrevista central, o diretor de cinema Diógenes Muniz, do premiado Libelu Abaixo a Ditadura, fala sobre o desmantelamento na política cultural no Brasil do governo Bolsonaro. Eu sou Larissa Gold e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil. 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. Diversos coletivos estão organizando durante a próxima semana atividades para denunciar a volta da fome ao Brasil e defender uma alimentação saudável. No embarque imediato de hoje, Bianca Lima fala sobre a campanha Gente é pra brilhar e não pra morrer de fome. Acompanhe! Embarque imediato. Eu sou a Bianca Lima, faço parte da Xepa Ativismo, Frente de Ativismo Alimentar da Mídia Ninja, e estou junto com a galera para somar na campanha Gente é para Brilhar e Não Morrer de Fome, que foi lançada na semana passada, que é resultado de uma grande coalizão de forças entre movimentos, entidades, ativistas que estão debatendo e denunciando o retrocesso de políticas públicas que garantiu o acesso à alimentação. A gente sabe que a fome não é um produto da pandemia, mas sabe também que o contexto que a gente está, ele precisa ser uma saída coletiva para o que a gente está vivendo. E então a gente, dentro das nossas atividades, a gente tem duas principais, que é o Conexões Alimentares, que acontece do dia 12 ao dia 16, na semana que vem, que vai trazer uma série de painéis, entrevistas, encontros para debater a questão da fome. E a outra ação é o Marmitaço, que acontece do dia 17 ao dia 18 em várias cidades diferentes, que tem como objetivo principal fazer a doação de alimentos através de marmitas, cesta básica, mas principalmente potencializar as lutas dos territórios que já estão acontecendo. A sociedade civil se organizou lindamente para enfrentamento da pandemia, muito com a necessidade. Então, a ideia do Marmitaço é de potencializar essas ações que já vêm sendo realizadas em diferentes cidades brasileiras. O assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, em março de 2018, expôs um problema grave no Brasil, a violência política, principalmente contra defensores de direitos humanos. Com a disseminação de uma política de ódio alimentada pelo presidente Jair Bolsonaro, esse problema cresceu, como mostra a reportagem de Camila Piacese. Nacional. Atos de agressão, ameaças, insultos e até assassinatos e atentados contra militantes têm se tornado cada vez mais comum no país, segundo estudo feito pelas ONGs Terra de Direitos e Justiça Global. 327 casos de violência política foram registrados de 2016 a 2020, sendo 125 casos de assassinato ou atentados, 85 casos de ameaça, 33 agressões, 59 ofensas, 21 invasões e 4 casos de prisão. O maior número se deu após as eleições de 2018. E para a coordenadora-geral da Justiça Global, Sandra Carvalho, a intolerância política tem ligação com o discurso de ódio defendido pela extrema-direita. Certamente isso teve uma influência significativa nesse aumento de números, né? Assim, inúmeras foram as manifestações públicas, meio que dando uma licença para essas violências acontecerem, né? Um discurso de ódio, de intolerância, de retirada de direitos. Segundo o estudo, as parlamentares mulheres e negras são as maiores vítimas, como a vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 2018, conforme explicou a coordenadora executiva da Terra de Direitos, Hélida Lauros. Isso também indica que a violência política no Brasil é utilizada, por um lado, como ferramenta para eliminar o opositor político nas disputas políticas municipais e, por outro lado, como uma ferramenta para não ceder nenhum espaço na política para grupos considerados que não devem pertencer à política. O que o estudo revelou não é novidade. A deputada federal do PSOL do Rio de Janeiro, Talíria Petroni, no final do mês de setembro, recorreu às Nações Unidas diante das ameaças de morte que vem sofrendo. E para a parlamentar, as 5 ameaças que sofreu foi para tentar acabar com seu mandato que defende os direitos humanos.
E isso necessariamente significa, por exemplo, denunciar a relação que o governo do Rio de Janeiro tem com as favelas. É inadmissível que tantos jovens negros sejam executados pelas armas do Estado. Significa denunciar as milícias. Na Parada Cultural de hoje, a dica é de música. A curadora Ariane Sanches traz a dica de uma talentosa cantora do Distrito Federal. Parada Cultural. Eu tenho a oportunidade de avaliar com muita frequência diferentes propostas musicais, e o que me chama a atenção no trabalho da Lídia Dalet é um compromisso com a excelência da estética negra, que também é sul-americana e também é ceilandense. Suas letras são inspiradoras, os arranjos são extremamente cuidados e é uma musicalidade que bebe claramente de rap, jazz, blues e também de estilos brasileiros, né? O cinema é uma importante ferramenta para a educação, reflexão e mobilização da sociedade. Em tempos de crise, a chamada sétima arte também contribui para abordar temas sociais que chamem a atenção de seus espectadores, como a exploração e a precarização do trabalho. Saiba mais na matéria de Afonso Bezerra no Trilhos do Brasil. Trilhos do Brasil. A exploração dos trabalhadores sempre esteve presente no cinema. Agora ele desfaz o mito do empreendedorismo que cerca a precarização do trabalho, como a que afeta os entregadores de aplicativo. São trabalhadores que não têm garantias e direitos trabalhistas assegurados. Esta nova exploração é retratada em obras como Você Não Estava Aqui e Nomadland, premiado no Festival de Veneza este ano. Aqui no Brasil, filmes como Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar e Gig, a uberização do trabalho, também mostram a força desta narrativa do capital, impondo uma rotina exaustiva de serviço justificada pela falsa autonomia e gerenciamento do próprio tempo de trabalho. E virou um São Paulo. Antes o povo se enganava, ia para São Paulo para trabalhar, né? Chegou aqui em todo você trabalha, você só fica parado se você quiser. O cinema, dessa forma, ajuda a compreender as nuances dos novos formatos de trabalho e a construir a resistência, como explica o cineasta D.F. Fiuza. O filme tenta, faz sua parte, aborda, né? Esse filme do Kim Anotti, então, é uma repercussão internacional. Então, ele deve servir de estímulo, né? O próprio sindicato tem que trazer o cinema para o seu processo de formação. Fiuza tem se dedicado a registrar na ficção a importância da organização dos trabalhadores. Ele é diretor do filme Abraço, que conta a luta jurídica que os professores da rede estadual de Sergipe travaram em 2008 para evitar a retirada de direitos contra a categoria. O filme indica a importância da mobilização coletiva dos trabalhadores, como comenta D.F. Fiuza. Foi a união desses trabalhadores, né? Mais de 30 mil professores do estado inteiro se reuniram para lutar contra essa retirada de direitos. A entrevista central de hoje é com o diretor de cinema Diógenes Muniz, que acaba de ganhar o prêmio de melhor documentário no Festival Internacional É Tudo Verdade, com Libelu, A Baixa Ditadura. Na conversa com Jonatas Campos, Diógenes fala sobre o filme e conta sobre as dificuldades do cinema nacional com a política de desmantelamento da cultura promovida pelo governo Bolsonaro. Entrevista Central. A entrevista central de hoje conversa com o cineasta Diógenes Muniz. Ele é diretor do documentário Libelu, A Baixa Ditadura, um dos vencedores do festival É Tudo Verdade 2020. O filme fala sobre o movimento Liberdade e Luta, que abrigou militantes que foram e são expoentes da política brasileira. Diógenes, agradecemos sua disponibilidade. A narrativa do Libelu é sustentada por arquivos, por pesquisas em documentos. E, Diógenes, eu gostaria de perguntar como foi fazer esse filme em meio à crise da Cinemateca brasileira. Pois é, Jonatas, a Cinemateca teve uma participação fundamental nesse documentário. Sem a Cinemateca, a gente não teria conseguido chegar até o fim. O arquivo mais importante do documentário sobre a liberdade de luta, ele saiu das dependências da Cinemateca um pouquinho antes
dela ser fechada. Nesse momento ela está numa crise institucional gravíssima, que envolve pouca transparência, né, por parte dos atores que estão ali. A gente não sabe exatamente quais são os rumos da Cinemateca, mas basicamente é isso. Assim, tem uma parte do filme importante, que são os libelus sendo entrevistados pelo Mino Carta, em 79, na TV Tupi. Esse arquivo estava numa VHS, ali dentro da Cinemateca era a única cópia. Então o filme, de fato, deve sua peça mais importante a esse equipamento que está numa situação bem grave. E Diógenes, o Brasil, digamos, o Brasil de hoje é diferente do Brasil de quando você começou esse projeto. Você pode nos dizer algumas dessas diferenças relativas ao seu trabalho de pesquisa? Sem dúvida. Quando eu comecei a fazer esse filme com a Boulevard Filmes, que é uma produtora independente que estava no Rio e agora veio para São Paulo, a gente tinha um outro Brasil, de fato, né? O nosso interesse pelo assunto era muito grande, mas a gente imaginava que seria um interesse restrito a um grupo de pessoas. Conforme as coisas foram acontecendo no Brasil e conforme o noticiário foi, de alguma forma, se aproximando das coisas da ditadura, por conta das declarações do Bolsonaro e mesmo dos incentivos que saíram de dentro do Palácio do Planalto para atos chamando para o AI-5 e bizarrices desse tipo, o filme foi se tornando mais... tendo mais visibilidade, de alguma forma, se aproximando do país que a gente está hoje. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar esse filme, a Dilma não tinha sido deposta ainda, o Lula não tinha sido preso, e muito menos o Bolsonaro parecia que ia ser presidente do país. E você falou uma coisa interessante, que é essa disputa, a história como um campo de disputa, né, de narrativas. E agora a gente está nessa ascensão da extrema-direita. E como é apresentar um filme nesse contexto onde a ditadura militar tem sido negada por expoentes da política, né, que estão no poder hoje? Sim. A gente tem recebido alguns recados via internet de pessoas que aparentemente não viram o filme, mas se identificam com o presidente Bolsonaro ou que querem a volta da ditadura. Eu, pessoalmente, não acho que esse filme vá causar algum impacto ou que ele vá chegar às plateias que adoram a ditadura. Assim. Eu acho que ele é um filme que traz reflexões sobre o próprio campo progressista. Ele é um filme que é um filme contra a ditadura do seu título, até o último frame do filme, a última frase que aparece no filme, depois dos créditos, é uma frase em relação a esse, é um filme em homenagem a todos que lutaram contra a ditadura militar, mas ele, ao mesmo tempo, não é um filme oficial sobre a corrente do trabalho, ou não é um filme que foi feito a pedido de alguém da OSI, ou que foi da Libelu. Ele é um filme de uma equipe jovem, e que não viveu isso, e que então vai em busca de algumas respostas e de entender esse processo pelo qual a Libelu passou ali nos anos 70. Diógenes, você foi premiado em um dos festivais mais importantes da América Latina. E aí eu queria fazer uma comparação, como seria fazer um filme agora, no momento em que os instrumentos de financiamento do cinema brasileiro têm sido desmantelados. Como seria para você agora fazer esse filme? Eu suponho que é muito difícil, Jonatas, porque embora eu não seja uma pessoa cuja origem é o cinema, eu não cursei cinema, esse é o meu primeiro documentário de longa-metragem, essas foram as primeiras exibições, de fato, do Libelu Abaixo a Ditadura. Ele passou 2 vezes no festival e teve um repeteco para os vencedores nacional e internacional. E eu não faço ideia nem por onde começar, na verdade, a te responder isso. A situação no audiovisual e na cultura, ela está caminhando para a terra arrasada, assim, né? Assim, a situação, ela não é fácil. As produtoras estão enfrentando muitas dificuldades. A Boulevard, especificamente, que é a produtora que encampou esse projeto, lá no início, em conversas com a Letícia Frederici, ela falou que ia ter que recorrer a empréstimo para conseguir finalizar um filme. Hoje nós ficamos por aqui. Siga nossas redes sociais. Nosso perfil no Instagram é o @Programa Central do Brasil. O número de mortos e contaminados pelo coronavírus está caindo, mas a pandemia não acabou. Mantenha os cuidados ao sair de casa, use máscaras, leve álcool em gel e evite aglomerações. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.